Bom dia, gente. Espero que tudo continue bem aí com vocês. Hoje vou fazer essa primeira aula, ainda baseado nos textos de Freud que a gente estava trabalhando antes dessa pandemia do coronavírus. Decidi iniciar essa primeira aula, esse link inicial, com algumas partes de alguns textos que, no decorrer das aulas, foram objeto de perguntas de alguns de vocês e que eu não pude responder, ou que eu achei que eu não respondi devidamente, e também umas outras partes que eu acho importante retomar nesse momento, né? Elas foram dadas também em algumas aulas expositivas, mas eu acho que é importante nós podermos retomar esse tema para que vocês possam acompanhar o que eu vou apresentar a partir de agora, né, virtualmente, em outras aulas que eu vou postar aqui para vocês. Então, essa primeira aula é uma aula, vamos dizer, mais de pontos, né, que eu estou extraindo de alguns textos que eu vou citar, tomando como referência, de modo privilegiado, a edição da Autêntica, que a gente tem acompanhado, né? Mas vou citar sempre que possível os parágrafos, né, que eu localizar que tem a ver com essas edições, com essa edição, para que vocês possam também acompanhar né, em outras edições o que é que vocês vão encontrar a esse respeito, tá? Então, o primeiro tema que eu gostaria de mencionar, né, é o tema sobre uma expressão, né, que aparece no texto de Freud sobre o desenvolvimento da libido e a organização das pulsões, né? Na página 216 e 217 da editora Autêntica, quando ele vai falar sobre o prazer do órgão, né? Freud, a meu ver, se distancia, né, de uma possível assimilação das manifestações da sexualidade infantil pura e simplesmente como o prazer do órgão, né? Ele vai dar a essa expressão prazer do órgão uma conotação efetivamente sexual, né? Então, ou seja, mesmo que o órgão não seja o órgão sexual propriamente dito, ele, do ponto de vista freudiano, será considerado um órgão sexual, né? Então, essa expressão prazer do órgão, né, ela foi utilizada por Freud um ano antes, né, dessa conferência de 1916, num texto dele bastante importante, que se chama As Pulsões e Seus Destinos, que também tem uma edição realizada pela editora Autêntica, né, que foi publicada em 2015, e o texto de Freud, A Pulsão e Seus Destinos, é de 1915. Né? Mas essa expressão também, né, aquilo que ela está designando, já vai aparecer descrito desde 1905, né, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que vocês vão encontrar, aí a minha referência é o volume 7, né, da edição Standard brasileira, né, que foi editada pela Imago, né, das obras completas de Freud. Então, no texto sobre as pulsões, né, esse de 1915, né, o prazer do órgão designa a meta a que cada pulsão sexual aspira, né, ou seja, a satisfação da pulsão. A posição freudiana, então, é de que tal prazer do órgão é sexual, mesmo se ele não se refere aos genitais. Por isso,
a designação sexual, e aqui eu estou citando Freud, é estendida também às atividades do início da infância que buscam o prazer do órgão. Essa citação vocês vão encontrar na página 217 da edição de Freud da Autêntica, tá? No texto dele e da conferência, né, o desenvolvimento da libido e a organização das pulsões. Então, repetindo a citação, a designação sexual é estendida, mesmo se não se refere aos genitais. Ela é estendida para o início da infância, né, para todas as atividades que buscam o prazer do órgão. Além disso, na página 218 dessa mesma edição da Autêntica, do texto de 1916, Freud sustenta, né, e aqui vou citar o 13º parágrafo desse texto, né, de 1916, Freud sustenta que, abre aspas, já a partir do 3º ano de vida, os genitais começam a se excitar, dando lugar à masturbação infantil e, portanto, à satisfação sexual. Freud, então, nesse 13º parágrafo do texto de 1916, situa que a partir do 3º ano de vida, uma grande congruência entre a vida sexual da criança e a vida sexual do adulto vai acontecer, mesmo que elas se distingam por faltar à criança, né, uma firme organização sobre o primado dos genitais, pelos inevitáveis traços de perversão e, naturalmente, também pela intensidade muito menor dos anseios em seu conjunto, né? Então, aqui, sobre essa congruência, né, entre a vida sexual da criança e a vida sexual do adulto, né, Freud vai estabelecer, nessa citação que eu acabo de tirar do 13º parágrafo, ele vai dizer, né, que no caso, né, do adulto, né, nós temos já uma firme organização sobre o primado dos genitais, nós vamos encontrar inevitáveis traços de perversão e, no caso da criança, né, uma intensidade muito menor dos anseios em seu conjunto, né? Mas essas diferenças, então, entre a vida sexual infantil e a vida sexual do adulto, né, não são diferenças, vamos dizer assim, de peso, né, para Freud. Por isso que é importante também, né, e aqui eu já entro no segundo ponto, né, que eu quero retornar e extrair, né, para vocês, né, de um outro texto do Freud, que é a organização genital infantil, né, que é a gente verificar o que Freud vai chamar, né, de primado dos genitais na infância, né, e onde, a meu ver, nós já podemos destacar aqui a função do falo. Então, aqui nós vamos começar agora, né, uma outra temática, né, logo depois que nós tratamos aí disso que eu chamei, né, a partir de Freud, do prazer do órgão, né? Então, dentro dessa outra temática que eu chamei de infância, primado dos genitais e a função do falo, eu começo citando para vocês a organização genital infantil, né, o texto de 1923, em que Freud pretende, né, modificar, como eu já havia lembrado para vocês em uma aula presencial que nós tivemos, né, ele pretende modificar uma posição que ele defendia até 1922. Né? Então, uma posição que colocava, né, o estabelecimento do primado dos genitais de forma definitiva e completa a partir da puberdade, quando os anseios sexuais se organizariam mais particularmente em torno de uma pessoa
e essa pessoa seria tomada como principal objeto para a realização das metas sexuais. Então, nesse sentido, a descrição, que Freud faz aqui dessa posição que ele defendia até 1922, não vai ser assim tão diferente, daquilo que nós consideramos como sendo, a vida sexual propriamente, de um adulto, ou seja, primado dos genitais de forma definitiva, completado esse primado a partir da puberdade, os anseios sexuais se organizam em torno de uma pessoa e essa pessoa é tomada, como objeto para a realização das metas sexuais. Isso, de uma forma geral, Freud aqui não está dizendo nada muito diferente do que, em geral, nós vamos encontrar. Na infância, portanto, segundo essa posição, a reunião das pulsões parciais e o primado dos genitais estariam ainda incompletos. O novo argumento, então, de Freud, em 1923, na página 238, da edição da Autêntica, é bem diferente e mesmo oposto. Então, Freud diz o seguinte: eu não me daria mais por satisfeito com a afirmação de que o primado dos genitais não se consuma no primeiro período da infância, ou que se consumaria apenas de maneira incompleta. Então, esse novo argumento, a gente já vê que Freud está contrariando, tanto uma posição que era um pouco a dele, quanto é ainda a posição mais geral. Então, ele vai, na verdade, a partir desse novo argumento, antecipar o primado dos genitais para o primeiro período da infância. E esse primado, já nesse primeiro período da infância, não vai se manifestar pura e simplesmente como um primado incompleto. Então, ele já vai ter uma manifestação completa, ainda que com as características da vida sexual infantil. Nesse novo contexto, então, a partir de 1923, e de modo ainda mais contundente, a diferença, entre a vida sexual adulta e a vida sexual infantil não se daria, segundo Freud, e aqui estou na página 238 e 239, do texto de 1923, quarto parágrafo. Então, fazendo a citação, a diferença entre a vida sexual adulta e a vida sexual infantil não se daria, abre aspas, apenas com o surgimento de uma escolha de objeto, característica da sexualidade adulta. Não se daria como uma unificação adequada das pulsões parciais sob o primado dos genitais. Porque, segundo Freud, no auge do curso do desenvolvimento da sexualidade infantil, o interesse pelos genitais e a atividade genital ganham uma importância dominante e que fica pouco atrás daquela alcançada na maturidade. Então, nós vamos ver aqui nesse quarto parágrafo que essa diferença, que o próprio Freud ainda considerava existente entre a sexualidade infantil e a sexualidade adulta, vai se restringir, vai diminuir consideravelmente. A meu ver, então, o que eu gostaria de sustentar e, ao mesmo tempo, ressaltar, esclarecer aqui para vocês, é que
A meu ver, né, o que faz Freud, em 1923, modificar sua posição e se aproximar aproximar ainda mais, né, a sexualidade infantil e a sexualidade adulta, é a sua melhor definição do que é o falo, né? Então, Freud, em 1923, página 239, quarto parágrafo da edição da Autêntica, parece se contradizer em sua nova posição sobre essa proximidade, quando afirma que, abre aspas, a principal característica dessa organização genital infantil é, ao mesmo tempo, sua diferença da organização genital definitiva do adulto. Fecha aspas. Mas a importância, o primado, né, dos genitais já está no âmbito mesmo da infância, porque é pelo falo, muito característico da infância, que as crianças vão, a meu ver, demonstrar o investimento, o interesse nos genitais. Nesse sentido, a diferença entre a sexualidade infantil e a sexualidade adulta não é a concentração que os genitais, né, a concentração nos genitais que estaria mais presente na sexualidade dos adultos que na sexualidade das crianças. A diferença entre elas é que, e aqui volto a citar Freud, né, antes da organização genital definitiva do adulto, né, então, essa organização genital definitiva do adulto aparece entre aspas, né, ou seja, antes, né, dessa organização, né, ou seja, na infância, segundo Freud, né, e aqui ainda estou no quarto parágrafo do texto de 1923, página 239, né, tanto para o adulto, para a criança, né, aliás, desculpa, para a criança e para ambos os sexos, né, então não é para o adulto, é só para a criança, para ambos os sexos, existe apenas um genital, né? Diz Freud, então, no quarto parágrafo do texto de 1923, página 239, da editora Autêntica. Vou citar. Para ambos os sexos, apenas um genital, o masculino, possui um papel. E assim, continua a citação, não há um primado do genital, mas um primado do falo. Então, ou seja, nós sabemos, e de algum modo as crianças também, né, que não existem apenas um genital, que existem dois genitais, né? Mas o que Freud observa, né, é que nisso que ele está chamando de organização genital infantil, o que vai aparecer tanto para o menino quanto para a menina é apenas a existência de um genital, né, do genital masculino, né, e é por isso então que Freud conclui que não se trata nessa organização, né, de um primado do genital, mas sim, né, de um primado do falo, né? Então, essa é uma primeira forma interessante de a gente ver o que Freud chama do falo, né? E de como que o falo não é o pênis, porque, na verdade, quer dizer, o falo é, digamos, uma certa concepção de que o pênis seria universal, né? Então, é nesse sentido que Freud está situando, né, de que o pênis seria o único genital, né? Na verdade, nós sabemos que não é isso, mas libidinalmente, né, é tomado dessa forma, né? Então, logo em seguida, né, a esse parágrafo, né, do texto de 1923, no quinto parágrafo desse texto, Freud vai abordar mais especificamente, né, o que é
o primado do falo no menino. Então, de início, mesmo percebendo a diferença entre homens e mulheres, o menino, né, abre aspas, não tem motivos para relacioná-las, fecha aspas, a seus diferentes genitais. Então, o menino não encontra, né, mesmo que ele veja a diferença, né, essa diferença, a gente poderia usar aqui uma expressão lacaniana, quer dizer, essa diferença não é subjetivada, né, por ele. Né? Então, é por isso que ele não relaciona, né, essa diferença, a diferença entre homens e mulheres. Né? E a diferença entre homens e mulheres considerando os seus diferentes genitais. Né? Então, o menino toma o falo como universal, inclusive, lembra Freud, no que concerne a seres animados e inanimados. Né? É interessante destacar que a atenção dada ao falo e mesmo a sua universalização é associada por Freud nesse quinto parágrafo do texto de 1923, página 239, ao fato de o pênis ser facilmente excitável, alterável, rico em sensações, né? Essa parte rica em sensações. E que isso é determinante para a curiosidade e para a investigação que são despertadas com relação a esse órgão. Com as investigações, a universalidade do pênis não tem mais como ser sustentada, embora o encontro com os genitais femininos ainda faz com que eles sejam consideráveis, passíveis de crescimento ou que eles tenham sido removidos. Né? A falta de pênis, segundo Freud vai declarar na página 240, sexto parágrafo do texto de 1923, a falta de pênis, abre aspas, será considerada consequência da castração, fecha aspas. E a criança passa, então, a ter de se haver, a meu ver, como o modo como a castração toca o seu corpo. O complexo de castração, então, tem, e aqui volto a citar Freud, sexto parágrafo, página 240 do texto de 1923, o complexo de castração tem, abre aspas, sua origem na fase do primado do falo. Então, por isso, é nesse momento que muitas vezes do lado do menino vai aparecer, né, as primeiras manifestações de uma depreciação com relação à mulher, né? É aí também que nós vamos ver aparecer as primeiras manifestações do horror à mulher, né? E mesmo Freud considera que algumas formas de homossexualidade masculina, né, podem ser tomadas, né, como efeitos, né, de uma confrontação com a castração feminina, né, com a concepção, né, da mulher como tendo, né, um corpo castrado. Né. Bom, um outro assunto que eu gostaria também de retomar, né, é o assunto sobre o terceiro aqui desse primeiro vídeo, é o assunto que eu chamaria de as organizações da libido e a inexistência do feminino. Né? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de lembrar que esse tipo de questionamento, né, e essa pesquisa, né, que as crianças, e de um modo particular, Freud destaca mais o lado do menino, porque até então os dados que ele tem aparecem mais nesse contexto. Né? Então, as investigações, né, e mesmo essa perspectiva, né, de considerar o falo como universal, isso já aparece, assim, né, se hoje em dia, por exemplo, isso não vai aparecer tanto, né,
a percepção, né, objetiva, né, da diferença anatômica entre os sexos, né? Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no tipo de questionamento, né, como eu lembrei para vocês numa das aulas, né, que as crianças vão fazer quando elas aprendem, até mesmo do ponto de vista gramatical, né, assim, o que designa, né, as diferenças dos gêneros gramaticais, né? Então, a gente tem uma regra geral, né, ou mesmo universal em português, né, que diz que tudo que termina com O é masculino, tudo que termina com A é feminino, né? E os meninos e as meninas, quando aprendem essa regra, né, eles também vão testar essa regra, né? Porque, de algum modo, aquilo que faz exceção a essa regra demonstra, né, que, de um modo ou de outro, quer dizer, o falo, né, não é uma regra universal, né? Então, quando os meninos se deparam, né, com o fato de que elefante, por exemplo, como você vai dizer se elefante é masculino, né, ou feminino, que ele não segue aí essa regra geral, né, do que termina com A e do que termina com O, né? Então, isso já vai apontar, né, para essa perda, né, da crença na universalidade do falo, né? E essa perda é o que a gente chama, né, em psicanálise de castração, tá? Nós vamos retomar isso num outro vídeo que eu vou gravar, mais especificamente, né, sobre a dissolução do complexo de Édipo, né? Mas eu gostaria já de deixar isso registrado aqui, retomando inclusive um comentário que eu fiz, né, na aula, numa das aulas presenciais que a gente teve antes de iniciarmos aí essas modalidades, né, assim, virtuais. Bom, então, o terceiro e último termo que eu gostaria de tocar, né, nesse primeiro link, né, que eu estou postando aqui para vocês, que eu vou chamar de aula 1, né, é o que eu chamei de as organizações da libido e a inexistência do feminino. E aqui eu vou dedicar meu comentário de um modo especial ao último parágrafo do texto de Freud sobre a organização genital infantil. Essa organização genital infantil, que nós já vimos, é a organização fálica. Então, Freud vai apresentar nesse último parágrafo, né, o que ele chama de transformações experimentadas e aqui também abro aspas, pela polaridade sexual durante o desenvolvimento sexual infantil. Então, está na página 242 do texto A Organização Genital Infantil, último parágrafo desse texto de 1923. Então, Freud vai destacar aqui, digamos, 3 momentos. O primeiro momento, que ele chama da fase, né, pré-genital sádico, né, anal. Então, ele vai dizer que nessa fase, né, ela é marcada, né, pela primeira antítese, né, que estou citando, né, na página 242, nesse último parágrafo, né, é a primeira antítese introduzida com a escolha de objeto que pressupõe, né, sujeito e objeto. Então, uma antítese que seria essa: o que é sujeito e o que é objeto, né, no sentido mais trivial, até mesmo gramatical, que a gente dá a esses dois termos, sujeito e objeto, né? Então, ou seja, uma polaridade que, vamos dizer, toma parte na ação, né, que é o sujeito, né, e uma polaridade que sofre, né, a ação, né, o que complementa alguma coisa no que diz respeito
ao sujeito, né, que é o que a gente chama habitualmente de objeto, né? Então, nessa polaridade, nessa primeira antítese da fase genital, pré-genital, desculpa, sádico-anal, né, nós vamos ter o que é que faz as vezes de sujeito e o que é que faz as vezes de objeto, né? E Freud também destaca, abro aspas, que ainda não cabe falar aqui de masculino e feminino. A posição entre ativo e passivo é a dominante, né? Então, não é a divisão masculino e feminino, mas sim a divisão ativo e passivo, né? A gente poderia até pensar que a posição ativo evoca aquilo que mais tarde será o masculino e a posição passivo evoca aquilo que mais tarde será o feminino, né? Mas Freud vai dizer claramente, né, que ainda não cabe falar de masculino e feminino, né? Então, ou seja, a diferença sexual concebida em termos de masculino e feminino não se coloca no âmbito dessa fase pré-genital sádico-anal, pelo menos da forma como Freud a percebe, né, e como, em geral, também nós vamos perceber, né? Ainda que para Freud ou pela psicanálise, nós vamos ver que o que nós chamamos dentro da psicanálise de homem e de mulher não corresponde, né, também ao que seria a diferença, né, anatômica, né? Mas isso nós vamos tratar numa outra aula sobre o texto da diferença anatômica entre os sexos. Então, o segundo período, né, que Freud destaca aqui nesse último parágrafo é o que ele chama de fase da organização genital infantil. Então, aqui, mais claramente, né, nessa fase da organização genital infantil, Freud vai declarar: há, na verdade, um masculino, mas nenhum feminino. A antítese aqui é entre genital masculino ou castrado, né? Então, página 242, último parágrafo do texto de 1923. Né? Então, aqui nós vamos ver que se, né, a antítese é entre genital masculino e castrado, né, nós não vamos ter aqui, né, e Freud é explícito, acho muito importante isso que ele diz, nós não vamos ter aqui nenhum feminino. Então, com isso, Freud já mostra, ao contrário de certas críticas que lhe são dirigidas, né, que conceber o feminino como castrado, né, não é efetivamente conceber o feminino tal como a psicanálise o concebe. Depois, o terceiro período que Freud aborda é a puberdade, né, e o término do desenvolvimento sexual, né, propriamente dito, né? E aí é nesse terceiro período, né, que Freud vai dizer que vai ser apenas aí a polaridade sexual coincide com masculino e feminino, né? Então, nesse caso, né, Freud usa, né, uma percepção que não deixa de ser, a princípio, uma percepção convencional, né? Ele mesmo vai dizer, o primeiro, né, que é o masculino, reúne o sujeito, né, que é o que aparecia lá na fase pré-genital sádico-anal, reúne a atividade, né, que também aparecia nessa fase, né, e a posse do pênis, que é o que aparecia na fase dita organização genital infantil, né? E, por sua vez, o feminino, abre aspas, estende-se ao objeto e à passividade, com
a vagina agora considerada como, também abre aspas, o albergue do pênis, fecha aspas, assumindo, abre aspas, a herança do ventre materno. Então, nesse caso, quer dizer, Freud, nessa terceira fase aí, que é a fase da puberdade, né, que ele considera também como uma espécie de término, né, do desenvolvimento, porque é nessa fase, né, na puberdade, que a vida sexual atinge aí, né, todas as características, né, da vida sexual propriamente dita, né, no sentido fisiológico, social, cultural que se dá esse termo, né? Então é aí que vai aparecer a polaridade masculino e feminino, né? Bom, mesmo que Freud fale dessa forma da puberdade, né, eu acho importante já destacar e considerar, e depois nós vamos voltar a isso, né, que essa percepção, né, freudiana, né, da diferença sexual, né, como, né, uma diferença dos genitais, né, não pode ser tomada de uma forma isolada, né? No texto, que nós vamos ver mais tarde, da consequência da diferença anatômica entre os sexos, né? Nós vamos ver que quando Freud fala das consequências psíquicas, né, que essa diferença anatômica entre os sexos não vai ser apenas, né, restrita à diferença anatômica, né? Então, ou seja, que a diferença sexual não se restringe para Freud, né, à diferença entre os órgãos genitais, né? Então, o que ele está colocando aqui, né, sobre a puberdade é uma concepção, digamos, mais tradicional, mas o que ele sustenta, né, está além e é muito diferente do que vai aparecer propriamente na puberdade, né? Nesse momento, 1923, que Freud considera, né, destaca aí essa consideração da vagina como o albergue do pênis, né? Então, como aquela que vai abrigar o pênis, né? E como aquela que assume, né, a herança do ventre materno, né? Eu destaco que nessa concepção, né, nós já encontramos, a meu ver, uma espécie de antecipação do que Freud vai considerar, né, no texto sobre o declínio do complexo de Édipo, né, esse texto de 1924, né, quando ele vai abordar, né, o que ele chama, principalmente no que concerne ao complexo de Édipo feminino, né, a equação simbólica, né, que vai permitir que o bebê, né, seja para uma mulher, ou para as mães, ou para as futuras mães, né, um equivalente, né, do pênis. Então, ou seja, essa equação simbólica que se faz por referência ao falo, né? Eu digo isso, que é uma antecipação, porque quando se fala da vagina, né, assumir a herança, né, do ventre materno, quer dizer, seria essa capacidade que vai existir, né, a partir do órgão, né, genital feminino, né, de gerar uma criança, né? E essa capacidade, né, quer dizer, dentro da posição, digamos, mais convencional, né? Se a gente for pensar aí no ato sexual e no ato heterossexual propriamente dito, né? Implica aí nesse encontro com os genitais que, então, nesse tipo de abrigo, né? De albergue, como diz Freud, quer dizer que a vagina vai oferecer ao pênis, né? E que vai em algumas circunstâncias, né, poder
resultar, né, numa vida, né, num bebê, né? Então, essa consideração final, né, a meu ver, já antecipa, né, alguma coisa do que Freud vai tratar depois sobre a dissolução do complexo de Édipo feminino, né? Bom, com isso eu finalizo aqui essa primeira observação, né, essa primeira aula e, digamos, esse primeiro link de aula, né? Eu vou postar outros, né? Mas eu gostaria que vocês pudessem assistir, escutar esse primeiro, né? Me dar um retorno através do chefe de turma de vocês, da chefe de turma, sobre o que é que vocês acharam, se funcionou bem, se, a, se o vídeo está bem claro, se tem algo que eu preciso melhorar e tal, para que eu possa providenciar a gravação dos outros, tá bem? Então é isso, muito obrigado e que continuem todos bem e nesse tempo de isolamento vamos nos encontrando por aqui. Tchau.